TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um programa América Latina em Foco, com o objetivo de conversarmos um pouco mais sobre a nossa América Latina, que tanto nos influencia, seja politicamente, economicamente. Hoje está aqui conosco Juan Canessa, coordenador institucional da Intendência de Montevidéu e integrante do grupo História e Memória, diretamente de Montevidéu. Juan, seja bem-vindo e suas considerações iniciais. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos. Boa tarde, Luiz. Eu sou Juan Canessa, coordenador institucional da Intendência Prefeitura de Montevideo, mas também investigador e também militante político. E é um prazer para mim estar aqui com vocês e com o amigo Matheus. Eu acho que para nós que estamos nesse preciso instante em Uruguai comemorando 50 anos da resistência ao golpe de Estado, porque o golpe de Estado foi resistido pela maioria do povo uruguaio, mas a ditadura durou quase 12 anos, então teve e ainda tem muitas consequências na vida da população, ainda se que uma parte da população não sepa, não tenha consciência de que a ditadura ainda está fazendo parte de nossas vidas. Porque... Então, Juan, a gente vai falar já de tudo isso, Sim. Certo? Agora só as considerações iniciais. Passar para o Matheus aqui também, o professor e doutorando em História e Latino-Americanos. Matheus, muito obrigado também, juntamente com Pão, né, o Pão e Circo, é lá do nosso amigo lá, Pão com Ovo, né, que tem nos ajudado a fazer essa live. E pedir a todos vocês que agora estão diretamente da TVT, Barão de Tararé, Democracia Participativa, né, inscreva-se aqui no canal e faça suas perguntas. Hoje o tema é 50 anos do golpe no Uruguai, o que ainda persiste, né, e outras coisas mais que o Juan vai expor para a gente, já que ele é coordenador do Instituto Intendência de Montevidéu, integrante do grupo História e Memória. Então, faça suas perguntas, curta, comente e compartilhe aqui e venha conosco fazer esse importante programa América Latina em Foco. Matheus, contigo de considerações iniciais. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, bom dia ou boa noite, independente da hora que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite, né, feito pela TV HBR e através do pessoal do canal Pão com Ovo, que é um canal muito importante aqui do Rio Grande do Sul. É uma alegria poder dividir um debate com o Juan Canessa, que além de ser um companheiro, é um amigo, né? Bom, eu sou professor de História, graduado pela PUC de São Paulo, e tenho mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP, e atualmente faço doutorado em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E o meu tema de pesquisa é precisamente o Uruguai. É uma pesquisa, inclusive, da qual o Juan tem contribuído bastante, já há bastante tempo. Eu pesquiso o pensamento de um líder e intelectual uruguaio que teve um protagonismo importante no contexto do golpe de Estado há 50 anos atrás lá no Uruguai, que é o secretário-geral do Partido Comunista do Uruguai, Rodney Arismendi. Foi um protagonista importante da construção da Frente Ampla e da unidade do campo de esquerda no Uruguai. Vai ser ótimo estar aqui com vocês. Teu microfone está fechado, Luiz. Obrigado. Sem mais delongas, né, esse problema de ditadura na América do Sul, América Latina principalmente, sempre, né, fomentam, até na Espanha, como estava vendo no filme Garcia, na Netflix, eles fomentam o ódio ao tal do comunismo, provocam a briga,
né, para destruir as democracias, como a gente ainda continua brigando entre Lula e Bolsonaro, enquanto a gente vai esquecendo das reais reformas democráticas, saúde, educação, né, e chegam ao país, saqueiam tudo. O povo acha que matou o comunismo, acha que tudo vai ser maravilha, e depois vem o arroxo salarial, o aumento do desemprego, chibata come, prisões, porque o povo já não aguenta mais e vai se revoltar contra o sistema, né, que prometeu grandes coisas. Então, volta-se, né, com a democracia, né, como a gente voltou em 85, o Uruguai voltou em 85. Mas, Juan, o que representa 50 anos e um mês e um dia, se eu não me engano, foi dia 27 de junho de 1973, né? O fim do golpe no Uruguai. Contigo, 4 minutinhos aí. Bom, o golpe foi o final de um processo e o início de outro, não? Mas de uma continuação. Como tu dizias, eu vou falar devagar portuñol, ¿no? como tú decías, Luis. En el contexto ya de la Guerra Fría, que los Estados Unidos promovieron en todos nuestros países también la doctrina de la seguridad nacional, que trabajaron para transformar, digamos, lo que había sido históricamente la formación nacionalista de muchos de las Fuerzas Armadas de nuestros países, darles otro contenido. El Uruguay también vivía desde los años 50 una crisis económica que se fue profundizando, que en los años 60 se hizo más grande, que no tuvo soluciones. A partir del año 68, sobre todo, se vivió una crisis con una inflación, un crecimiento de los precios enorme, con grandes, a su vez, respuestas de movilizaciones y, por lo tanto, como tú decías, los dueños del poder, digamos, los gobernantes de aquel entonces utilizaron muchísimo una contradicción, supuestamente, que ellos decían, entre el caos que representaba, digamos, y ellos asociaban al comunismo, y el comunismo era cualquier cosa que no fuera lo que pensaban ellos, ¿no? Digamos, por supuesto que estaba el Partido Comunista, que en el Uruguay tenía su peso realmente importante, pero también había toda la izquierda. En ese momento se creó el Partido de la Unidad de la Izquierda, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, que es el Frente Amplio, que se creó en el año 71, se había unificado. En Uruguay hay una sola central sindical, y eso viene no de ahora, sino del año 64, 65, que es la CNT, o IPI-CNT, y que justamente fue la que llevó adelante la principal resistencia al golpe de Estado, porque a partir del año 68 empieza un proceso de represiones muy grandes, que no era nuevo. Y en el año 71, las elecciones nacionales, que entre otras cosas muchos dicen que en las que hubo fraude porque se resolvieron por una diferencia muy mínima, menor al 1% de los votos entre quien finalmente terminó siendo el presidente y terminó dando el golpe de Estado, que era Juan María Bordaberry, de un sector del Partido Colorado, que le ganó al Partido Nacional, donde la mayoría era de Wilson Ferreira Aldunate, que era un candidato de centro progresista, y que fue luego muy perseguido por la dictadura, incluso obligado al exilio, con persecuciones, y que en el final de la dictadura, cuando vuelve al país, es detenido y pasa unos meses incluso en la cárcel. Eso que sucede allí es enfrentado el 27 de junio del 73, se disuelven las cámaras. El presidente de la República, con el Consejo de Ministros, aunque varios ministros que no respondían a su sector renuncian, resuelve la disolución de las cámaras y comienza el golpe de Estado. Ante eso, inmediatamente empieza la resistencia, sobre todo desde el punto de vista político, por la izquierda en el Frente Amplio y por la mayor parte del Partido Nacional, que respondía a Wilson Ferreira,
pero sobre todo por los trabajadores organizados en la central sindical que desde que se dio el golpe de Estado en Brasil en el 1964 habían resuelto, en el 64 lo resolvieron y en los dos congresos de la CNT anteriores, en el 69 y en el 71, lo habían reafirmado, que en caso de haber un golpe de Estado se iba a responder con una huelga general. Y esa huelga general alcanzó ya a durar hasta 15 días, desde el 27 hasta el 12 de julio, en el cual hubo que levantarla porque ya no había condiciones para terminar para lograr el objetivo que era enfrentar el golpe y que renunciara el presidente y se retomara el camino democrático. Pero de todas maneras quedó muy marcado eso en cientos de miles de personas uruguayas y uruguayos, sobre todo en Montevideo y en el área metropolitana, donde se concentra la mayor parte de la población, como uno de los hechos principales de resistencia que después se continuaron a lo largo de los 11 años. Por aí, como para dar um contexto, porque senão você vai ser muito. Juan, contigo aí os comentários e contigo os comentários. Eu acho que isso que o Juan comenta é interessante para a gente compreender como que foi o golpe no Uruguai, né? É bastante comum que se difunda a ideia de que o golpe militar no Uruguai foi um golpe em câmera lenta. Tem um setor da historiografia, estudiosos, que ainda tratam o golpe dessa forma, né? Mas quando eles dizem que o golpe foi um golpe em câmera lenta, estão se referindo à ideia de que o golpe foi o resultado de um processo, né? Esse processo que o Juan descreveu agora aqui, que se inicia nos anos 50, o Uruguai vive uma crise de um modelo de desenvolvimento econômico, né? E com a crise desse modelo de desenvolvimento econômico, entra em crise também as imagens que se produziam sobre o Uruguai, como a Suíça da América, né? Uma democracia estável, com um estado de bem-estar, democracia consolidada, né? Então, a partir dos anos 50, esse modelo entra em crise e pode-se dizer que a partir da década de 60, a partir da segunda metade da década de 60, começa uma escalada conservadora muito forte, né, no Uruguai, que a gente pode, não sei se a gente pode estabelecer como marco, Juan, mas o atentado contra a vida do Che Guevara em 1961, né, que resultou na morte do professor, né? Mais tarde, as medidas de segurança por parte do governo, né, fazem com que, na verdade, o golpe em 27 de junho de 73 seja o resultado desse processo, né, com um governo em disputa que vai estrangulando, vai adotando medidas repressivas e usando o anticomunismo como argumento, né? Também... Diz que o grupo, né, MNL estava ligado com os cubanos depois da vitória das revoluções cubanas, né? Isso rende um debate, né? Porque esse evento com o Che Guevara em 1961 criou essa expectativa que tu menciona, Luiz, né? Os setores que defendiam a luta armada acreditavam, viam aquele evento com o Che Guevara em Montevideo como um momento em que se reforçaria a perspectiva da luta armada. Mas, graças à relação, inclusive, que a Revolução Cubana tinha com o Partido Comunista do Uruguai, devido ao papel que o seu secretário-geral, Rony Arismendi, jogou, inclusive no sentido de mobilizar o movimento comunista internacional em apoiar a Revolução Cubana ou promover o diálogo entre a Revolução Cubana e a União Soviética, havia uma relação muito estreita entre Cuba e o Partido Comunista do Uruguai. Então, com a surpresa desses grupos que defendiam a luta armada, foi ouvir da boca do próprio Che Guevara que no Uruguai se tinha, até então, né, algo que diferenciava o Uruguai dos outros países da América Latina, que era o fato de ter uma democracia consolidada, né? Então, mas sim, esse debate estava sobre a mesa, né, de que
se o caminho para construir um Uruguai soberano seria pelo caminho armado, ou pelo caminho pacífico, ou pelo caminho democrático, como defendia o Arismendi e o Partido Comunista naquele contexto. Mas, com certeza, há um setor, né, que defende ainda, hoje, a opinião de que o golpe de Estado se produziu como uma resposta ao fortalecimento dos grupos de esquerda. Né? As 11 mortes, né? Oi? Eles falam da ofensiva da MLN que provocou 11 mortes. Não? O Juan pode interromper a gente, se você tiver que falar. O Juan vai saber explicar melhor. Acho que o que disse Mateus é assim. Ainda, eu acho que en 1958 gana el Partido Nacional las elecciones. Por primera vez en 100 años. Y el Partido Colorado deja de ser el gobierno, porque incluso nosotros ya habíamos tenido una dictadura de 5 años, pero el dictador, que también había sido el presidente de ese momento, era Colorado, o sea que no había cambiado eso. Y en el año 59, cuando asume el Partido Nacional, se firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el momento en el cual cambia estructuralmente la economía del país, y eso tiene consecuencias políticas también muy importantes. En el año 61, cuando se produce, como decía Mateus, el atentado, el intento de asesinato contra Che Guevara, a la salida de un acto en el Paraninfo de la Universidad de la República, que termina en el asesinato del profesor Arberio Ramírez, que además era comunista. En ese momento el MLN no existía. El MLN empieza a surgir en el año 1964. Ciertamente en el marco de una América Latina donde los movimientos guerrilleros van teniendo su desarrollo y su apogeo. Pero en particular, cuando se produce el golpe de Estado en el año 73, el MLN está prácticamente desarticulado. De hecho, las Fuerzas Armadas consideran que en noviembre de 1972 el MLN fue militarmente derrotado, porque la mayoría de sus integrantes están presos. Han sido recapturados, empezando por toda su dirección, por Raúl Sendic, Pepe Mujica, Fernández Huidobro, Rosenkopf, bueno, cientos y cientos de compañeros que pertenecían a la MLN. Luego había algún par de grupos de guerrilla de izquierda más, pero eran pequeños. Y lo que sí ocurre es que en el año 73 lo que continuaba era la crisis económica y la revuelta social, digamos, en el sentido de muchas huelgas, muchas movilizaciones, y bueno, y un crecimiento. Fíjate que en el momento en que se produce el golpe de Estado, el Partido Comunista que había tenido en el año 71 su máxima votación de la historia como lista, y habían sido 100.000 votos, tenía 70.000 afiliados entre el Partido y la Juventud Comunista, 50.000 de uno y 20.000 de la Juventud Comunista, con lo cual eso da una sensación, creo yo, una idea de cómo iba el crecimiento ese, pero también crecía la derecha, que se hacía fuerte, y en las Fuerzas Armadas hay en los 60 y principios de los 70 un paulatino corrimiento y salida de muchos militares, hablando de oficiales, progresistas y de izquierda, que van siendo dejados de lado y siendo sustituidos por militares que provenían de sectores muy reaccionarios, muy tanto formados por la Escuela de las Américas en Panamá, por el Ejército de Estados Unidos, como, y termino así con esto, como por gente que estaba muy vinculada al franquismo, al falangismo de la dictadura de Francisco Franco en España. O sea, católicos muy reaccionarios, muy conservadores. Eso
en realidad ese es el contexto del año 73 cuando se produce el golpe de Estado. Por eso, entre otras cosas, no sé si lo hubiera habido, pero no hubo ninguna respuesta militar al golpe de Estado militar. No hubo ningún ni atentado, ni reparto de armas, ni nada. Aham. Ele em abril pediu para destituir um senador e quando foi 2, 3 meses depois, fechou o Congresso e tudo. 5 anos depois, pediu para sua reeleição e foi destituído e assumiu o vice, né, presidente. Né, Sí, isso, Bordaberry, né, Bordaberry. Mas eu quero saber e tentar entender para que todos que nos assistem vão nos assistir. O país teve uma eleição apertada, é isso, Matheus? E foi eleito um membro mais socialista. O país continuava com crises econômicas e este foi destituído. Confere, Matheus? Mais ou menos. Na verdade, há um processo de fortalecimento do campo de esquerda que se destaca nas eleições de 71, que é quando a Frente Ampla é criada, em fevereiro de 71. Então, esse grupo que a gente chama de esquerda, ou grupos democráticos, se unificou em torno de uma mesma organização. Essa organização, a Frente Ampla, ela inclusive acabou de ser formatada lá em 1971, exatamente pelo processo de fortalecimento da direita. Então, é quando o Partido Democrata Cristão adere à Frente Ampla. Então, isso, de alguma maneira, fecha esse processo. A Frente Ampla tem uma votação expressiva nas eleições de 71. Se eu não me engano, são 20%, se eu não me engano, dos votos. Mais ou menos isso, né? Poquito menos. A participação popular no Brasil apoiou o golpe nos anos 64. No Uruguai foi da mesma forma? No. ¿No? No. 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 Por supuesto que una parte de la población se mantuvo expectante. Seguramente una parte de la población, sí, sobre ellos pesaba eso que tú decías, ¿no? La campaña de decirle, vivimos muy mal porque esto es por culpa de los comunistas o por acá o por allá o por los sindicatos o lo que fuera, y se quedó esperando a ver qué sucedía. Pero en realidad, primero, como te decía, hubo una resistencia muy importante desde el punto de vista de movilización que llevó primero a cientos de miles de personas movilizándose, ocupando fábricas, ocupando la universidad, ocupando centros de estudio de liceos, o sea, secundaria, ocupando los hospitales, de todo un poco. Unas manifestaciones, incluyendo una muy importante, muy reprimida, el 9 de julio de 1973, que culminan en esos días con ya... se calcula que por lo menos unos 4.000 presos, que llegan a ser 10.000 en lo que llega del año, que los ponen a todos en un lugar que hoy no existe más, que era el cilindro municipal, que era un estadio cerrado. Hoy existe una arena, que es la arena de Antel, de nuestra compañía de telecomunicaciones, pero en aquel momento era un gran estadio cerrado. Ahí van deteniendo algunos. Pasan días, otros pasan semanas, otros pasan meses de los detenidos en las manifestaciones o en las acciones, digamos, de desalojo de las fábricas y los centros de trabajo. Ya en ese momento, la primera acción represiva de disolución contra un movimiento que toma la dictadura es que el 27 de junio da el golpe de Estado, el 30 de junio disuelve la CNT. Uh-huh. O sea, prohíbe la existencia de la central sindical. Fíjate que a fin de junio prohíbe la central sindical, a los 3 días del golpe. Y los partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista, por más que son reprimidos del principio, son prohibidos e ilegalizados el 2 de diciembre de ese año. O sea, pasan meses en los cuales hay una tensión interna, pero lo primero que atacan es la central sindical. Entonces, hubo mucha resistencia. Si no hubiera habido esa resistencia,
es muy difícil entender, sería muy difícil entender cómo 7 años después de haber dado el golpe de Estado, en el año 1980, cuando la dictadura, con todos los medios, porque ahí yo era un niño y me acuerdo, pone a plebiscitar una reforma de la Constitución que básicamente lo que hacía era extender la dictadura por muchos años más, porque reformaba la política de tal manera en la cual, bueno, se prohibía cualquier forma de expresión de izquierda, se prohibían los sindicatos libres, digamos, ¿no? Autorregulados, pero además los militares mantenían a través de un consejo que se llamaba COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, la potestad de mandar sobre quién fueran los presidentes o cuestiones a futuro, y la gente y la población del pueblo uruguayo vota que no, a pesar de que no hubo ninguna propaganda legal a favor del no. Ninguna. Tenía 11 años y entraba en el baño de un bar. Entraba en el baño de un bar y había unos cartelitos así, de este tamaño, que decía, vote no. O plebiscito que se fala já foi 58% sim para a destituição dos atos e a liberdade, né, contra 42%. Já que você fala nisso, o que você acha interessante que luta você e os que pertencem ao grupo histórico e memória para de resgatar da memória dessa época ainda qual é o desejo de vocês no grupo e nesses 50 anos contra o golpe de Estado do Uruguai? Bueno, nosotros hemos trabajado bastante tiempo. Empezamos trabajando como historia y memoria sobre los años 30, sobre una dictadura anterior y sobre la solidaridad que se gestó aquí con la República Española, que tiene que ver con lo que tú decías al principio del programa. Pero luego nosotros trabajamos con otro grupo de compañeros e investigadores. Después el grupo Historia y Memoria trabajaba por la paz o hace otras tareas, pero nosotros trabajamos en el rescate de la palabra, de la memoria de muchos protagonistas que nosotros llamamos los protagonistas clandestinos de la historia, es decir, aquellas personas que no son los dirigentes que aparecen públicamente, sino las personas que llevan adelante la tarea militante, que capaz que en algún otro momento asumen cuestiones dirigentes. Y eso nos parece sustancial, porque si en el Uruguay en un momento era el país con más presos políticos por habitante del mundo, como se lo denunció uno de los senadores Kennedy en Estados Unidos en su momento, en los años 70. Cerca de 20% da população uruguaia foi presa, não é isso? Sí, fue presa o exiliada, sí, así. En algún momento, y muchos fueron detenidos hoy en el gobierno actual, que es un gobierno de centro derecha. El ministro del Interior, que está muy cuestionado, su madre fue asesinada por la dictadura. Fue en un atentado contra el directorio clandestino del Partido Nacional. Le dejaron una botella de vino a los 3 integrantes y el esposo de ella, el padre del actual ministro Heber, era uno de esos integrantes, y la señora tomó el vino y se murió envenenada. El propio padre, el presidente de la República, estuvo detenido alguna vez. O sea, en el concepto de la democracia, por supuesto que la represión fue contra algunos mucho más. Y una de las cuestiones que a nosotros nos interesa rescatar del olvido, o no dejar que exista ese olvido, o no dejar que exista la falsa idea de que cuando se produce el terrorismo de Estado, y la dictadura aplicó el terrorismo de Estado, solo es un grupo el que es afectado. El terrorismo de Estado, la dictadura, primero afectó a la enorme mayoría de la población. En primer lugar, porque prohibió el ejercicio de la libertad democrática a todo el mundo. En segundo lugar, porque aplicó una política económica que en realidad reprimió para aplicar esa política económica, que fue excluyente, que generó en el Uruguay la destrucción del aparato productivo, miles de personas que pasaron a vivir en condiciones de marginalidad, de marginación, como en favela,
de tener trabajo a familias que dejaron de tener trabajo por muchos años, para no decir para siempre, y a tener que vivir en otras condiciones, que no hay nadie en mi país que no haya tenido un familiar o un amigo muy cercano o amiga que no haya sido o preso o detenido en algún momento y torturado o exiliado. La dictadura nuestra estableció 3 categorías de ciudadanos: la categoría A, la B y la C. La A eran aquellos que, según ellos, no le podían encontrar que hubieran hecho ninguna cosa que les molestara, y por lo tanto, esos podían trabajar en el Estado, trabajar a nivel privado y además, por ejemplo, integrar la directiva de un club. La B no podían integrar el Estado, no podían trabajar para el Estado. Y en la C no podían tener trabajo formal. No podían ser empleados de una empresa. Por supuesto que hubo quienes lo eran y trabajaban en negro. El abuelo de mis hijos, que estuvo preso, era categoría C por haber estado preso. Estuvo preso unos años cuando salió la categoría C y trabajaba en una empresa, pero trabajaba sin aportes a la seguridad social, porque no podía. No es que la empresa no quería aportar, esa empresa era una empresa seria, es que no podía. Eso, muchas veces cuando nosotros hablamos, nos fijamos solamente en el hecho de, a ver, tenemos 197 personas que están desaparecidas, que fueron desaparecidas, asesinadas, y sus cuerpos. Hay una mujer que apareció recientemente y todavía no sabemos quién es, no se pudo identificar quién es, los restos de una mujer. Pero hay 190. Mañana se cumplen 48 años del asesinato de Álvaro Balbi en La Tortura, un comunista que era profesor, hijo de un maestro muy importante, que fue asesinado en la Tortura, y se seguirá recordando. O sea, hay muchas cosas concretas y directas, pero también hay muchas otras que pasaron sobre gente, y de repente los miles y miles y miles de uruguayos y uruguayas que nacieron en el exilio porque sus padres tuvieron que marchar allá, tanto primero por persecución política, pero otras veces por persecución económica, porque aplicar no era la libertad de, bueno, me voy, estudio otra cosa, no, simplemente era que no había cómo vivir aquí. Eso son también víctimas de la dictadura, y por eso nosotros trabajamos en el rescate de las cosas que hizo mucha gente que después no aparece, no se le hacen monumentos, pero que son la base de sustento de que haber tenido una resistencia tan grande y durante tanto tiempo. Yo, si me permites hacer una anécdota, viví otras, pero la primera que me acuerdo, la primera acción de resistencia en la dictadura que me acuerdo fue en un cine que ya no existe más. Hoy hay una tienda de origen del sur de Brasil, una cadena importante allí, en donde era ese cine. En ese cine habíamos ido a ver una película que era, esa era del Fusca, Cupido motorizado, se llama en español, Cupido motorizado rumbo a Río. Yo tenía 12 años, y fuimos con mi hermano y mi mamá, y pasaban un informativo que era el informativo de la dictadura, previamente a la película, y aparece el entonces presidente de la República, dictador Aparicio Méndez, y la gente empieza a silbar y a gritar y a hacer bullas y adentro del cine, amparados en la oscuridad. Y en parte eso es lo que nosotros queremos muchas veces rescatar con nuestro grupo. Importante. Vou passar aqui para o Matheus, né? A gente vai chegando já com 34 minutos, vamos até os 40, que ele também vai ter outro compromisso. A gente falou aqui, agradecer a todos que estão pela TVT, TVW12, TVH, Facebook, YouTube, né? Que comentem, compartilhem. O papo hoje é sobre 50 anos do golpe no Uruguai. Já falamos de como proceder o golpe,
né, que quem estava no poder, quem foi instituído, da luta, da participação popular. Já falamos um pouco sobre o cancelamento dos atos, o plebiscito de 1980, mas, Matheus, nesse papo curto, que tem papo para 300, mais de não sei quantos anos ficávamos conversando aqui, né, também teve o pacto de Boilança, né, a instituição dos militares no poder, esse papo todo que a gente poderia ter falado, mas o que é que falta a gente falar aqui nesse tempo curto que a gente está conversando, de importante de deixarmos mensagem, na sua opinião, para as pessoas, porque, gente, a partir de 1985, 80 teve plebiscito, 85 teve a saída combinada da ditadura do poder, como também foi no nosso Brasil, né, uma saída combinada, porém, lá os presidentes, principalmente os dois últimos que morreram na prisão domiciliar, o Bordaberry e o Alvarez, morreram presos. No Brasil, né, estão todos soltos por aí, nunca foram julgados, e no máximo indicados na Comissão da Verdade, mas sem direito à punição penal realmente, né, somente para ficar nos livros da história, né. No Brasil, as eleições do Lula foi em 2003, lá começou a eleição na nossa esquerda mesmo em 2005, e lá para cá eu acho que só tivemos presidente mais ligados com a esquerda, né. Há um mês nós tivemos um ato em prol dos 50 anos da luta contra a ditadura, contendo os últimos 3 presidentes, Mujica e os outros 2, que eu não estou lembrado onde é que está meu papelzinho aqui que eu tinha colocado aqui, né? Então, o que é importante a gente falar, que não foi falado ainda, para as nossas considerações finais, Matheus, e agradecer a todos e a todos que nos assistem, né? Contigo. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu acho que o fato da gente conversar sobre os 50 anos do golpe no Uruguai, por si só, já é um elemento importante, né? Porque ele nos ajuda, por exemplo, a compreender que esses golpes de Estado que aconteceram na região, eles não foram um raio em céu de brigadeiro, né? Eles foram resultado de um processo de aprofundamento, de radicalização da luta política, que envolve a ditadura brasileira, que envolve a Embaixada dos Estados Unidos, que envolve um conjunto de atores importantes, né? Em segundo lugar, eu acho que vale destacar, com relação ao Uruguai, o acúmulo que o campo democrático no Uruguai conseguiu construir até os anos 70, que foi fundamental para a resistência durante a ditadura, que foi um tanto diferente da do Brasil, né? O golpe aqui no Brasil, ele de alguma maneira, ele desarticulou a esquerda. E o amadurecimento da esquerda uruguaia permitiu, inclusive, que durante a ditadura militar, a Frente Ampla não só se mantivesse em atuação, mas reuniu seus comitês de base durante a ditadura. Então, isso é uma diferença também com relação ao Brasil. E a última, para ser breve, destacar 3 elementos que eu acho que vale a pena chamar a atenção aqui, é o acúmulo social e político que a sociedade uruguaia tem com relação a uma consciência democrática, né? No Uruguai, você tem... É muito forte essa consciência democrática, né? Que faz com que, por exemplo, o debate sobre a memória da ditadura seja muito mais vivo até do que no Brasil. No Uruguai, por exemplo, todos os meses de maio ocorre a Marcha do Silêncio, que reúne 50, 100 mil pessoas nas ruas de Montevidéu para relembrar todos os desaparecidos da ditadura. E isso acontece religiosamente todos os anos, né? A mobilização popular para rever a anistia aos torturadores foi muito intensa no Uruguai também. Então, há no Uruguai uma cultura democrática, uma cultura de participação política que faz com que a memória da ditadura seja preservada, né, e as heranças da ditadura ainda sejam combatidas, porque, como o Juan falou, superar uma ditadura não se limita a ter o direito ao voto, né? Mas existe uma série de estruturas da ditadura que ainda estão permanentes, seja no Uruguai, no Brasil, na Argentina, no Chile. As heranças da ditadura, elas estão presentes ainda, né? Então, eu acho que essa consciência democrática que existe no Uruguai, que se produziu,
foi construída, inclusive, pela Frente Ampla, né, com a contribuição da Frente Ampla, permite com que o debate sobre a democracia e o debate sobre a memória da ditadura esteja muito viva ainda. Nós temos figuras, isso que o Juan falou aqui antes, a gente poderia passar um dia inteiro listando personalidades do Uruguai que até hoje moram fora do Uruguai porque tiveram que sair do Uruguai durante a ditadura. Eu posso mencionar de maneira muito tranquila 2 professores da Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo. Um deles faleceu há pouco tempo, é uma figura muito especial, que é o Henrique Padrós, que era membro dos Tupamaros, do MLN, se refugiou no Brasil e virou um especialista sobre ditadura uruguaia aqui no Brasil. E poderia passar outras horas aqui. O professor Roberto Marcarian, que foi reitor da Universidade da República, morou no Brasil também durante esse período. Então, existem uruguaios espalhados pelo mundo que são vítimas, ainda hoje, né, da perseguição que houve na ditadura uruguaia, né? E talvez, se não tivesse havido essa resistência com a greve geral, com as manifestações, o funcionamento da Frente Ampla, talvez a ditadura teria sido muito pior, né? Muito mais grave no Uruguai, com certeza. É por isso que é importante a gente falar de pouquinho em pouquinho, ocupar as redes sociais também para falar sobre ditadura na nossa América Latina, né? Esses fatos que marcaram Venezuela, Brasil, aqui já falamos também sobre a importância do, oh meu Deus do céu, do Libertar, né? Como é o nome do Libertar? Agora me folha. Do Libertador da América, né? O Bolívar, Artigas, no caso, Artigas. Dessa importância do Bolívar para a Venezuela, da importância do Che Guevara para a Cuba, do Fidel, a importância do nosso Lula para o Brasil, a importância do Mujica, de todos, do Tupamaro para o Uruguai, né? Sempre a gente está vivendo. Por isso que a gente agradece, convida vocês que voltem com temas em menor, para a gente poder se aprofundar mais. Agradecer ao Juan e pedir as considerações finais dele e que ele fale, se possível, né, em 3 minutos, o que é importante a gente passar, que não foi passado, e quem sabe até convidar, volte, que próximo mês tem mais outro programa. Juan, muito obrigado. Obrigado a você, Luiz, ao Matheus. Acho que foi uma linda conversação. Para mim é importante poder comentar a história que ainda é a vida cotidiana aqui. 50 anos depois do golpe, ainda temos as consequências disso, do golpe y la resistencia permanentemente en nuestra vida. Y hoy, Mateus decía, 50, 100.000 personas, hoy este año fueron más de 200.000 personas, fuimos, más de 200.000 en Montevideo, pero con más de 40 actos en todo el resto del país, de marchas, donde la gente marcha, camina en silencio. No se canta una consigna, no se hace nada más que aplaudir cuando se llega al final y decir presente cuando se nombra cada una de las 197 personas desaparecidas cuyos cuerpos no aparecen, pero que además representan a más de 10.000 presos políticos y presas políticas procesadas por la justicia militar en dictadura, a decenas de miles de torturados y tanta gente más. Por lo tanto, creo que es interesante, tal vez en algún momento, poder hablar del modelo económico de nuestras dictaduras, porque con diferencias, lógicamente, de acuerdo a los países, fue el mismo que se quiso implantar en todos lados, y yo estoy convencido que ese fue el verdadero motivo, junto con evitar el avance de la izquierda y del desarrollo de las luchas populares, fue el verdadero motivo para los golpes y para implantar las dictaduras. Você concorda, Juan? Porque a esquerda avançando, o bolo é dividido, o dinheiro é dividido. Então, há que se combater. Como se combater? Comunismo, o mal, uma praga, comer criancinhas. Então, esse é o álibi. Exacto.
das suas finalidades, considerações finais. Pode concluir as suas considerações que eu interrompi, perdão. No, era eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo y muchas gracias, muito obrigado. Matheus, algo mais? Finalmente, obrigado aí. Eu queria só agradecer ao convite, agradecer ao Juan mais uma vez pela disponibilidade, né? Seria muito melhor a gente encontrar o Juan com um assadito, juego de Peñarol, não? Melhor, mas já dá para matar a saudade. Falta pouco. Pois tá, ok. Aqui nós temos as considerações finais também do Sal Vasconcelos, dando boa tarde, camaradas. Sua orientação, sou orientador do professor Jorge Fernando Hermida Aveiro, da Universidade Federal Paraíba, né? Ele está fazendo um esforço para internacionalizar o programa de pós-graduação. Ele faz esse apelo aí, né? Então, gente, Salvo, deixa teu contato aí, depois eu passo o contato para o Matheus e vocês veem como é que é possível fazer isso aí. Embaixo da live, deixa teu contato, né? Ou então manda um e-mail para tvdohabilidoso@gmail.com que eu entre em contato contigo. Então, olha, esse programa fica aí, assista, compartilhe, comente mais tarde. Juan, mais uma vez, obrigado. E Brasil, Fortaleza, está disponível para você e para o Matheus, para os todos os companheiros de luta. Faremos novos bate-papos. Aparece eles. Oi? Não faz esse tipo de convite que a gente aparece mesmo. Tem um quartinho ali, tem o meus coisas que estúdio para fazer lives presenciais agora, já dá para receber e dividir, cada um traz sua comida, sua cerveja, a gente vai brincando e batendo importantes papos democráticos, que é o mais importante, né? É sempre nessa reta. Então, gente, muito obrigado, um ótimo sábado para vocês e até o próximo América Latina em Foco. Tchau, tchau, valeu! TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.